Meu nome é Caio Victor, eu sou engenheiro de soluções da Esri para as Américas. Eu queria compartilhar com vocês nessa apresentação quais são as novidades da plataforma ArcGIS que a gente preparou para vocês nesse ano. Venham comigo. Vamos lá? Eu gostaria de me aprofundar com vocês sobre todas as novidades que a gente trouxe esse ano para a plataforma ArcGIS. E eu vou partir, óbvio, da visão que o Antônio construiu, mas eu quero descer um pouco mais com vocês do ponto de vista técnico do que é essa visão que a Esri tem em relação à plataforma ArcGIS. Obviamente, a gente sempre vai buscar e dar atenção àqueles usuários tradicionais que são os usuários GIS. Né? São os usuários que fazem uso dos nossos analytics, que fazem uso de um grande conjunto do nosso trabalho. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai e tem a preocupação de buscar outras comunidades de usuários. E quando eu falo de outras comunidades, a gente está falando de um grupo de usuários que simplesmente quer criar mapas e expor esses mapas em aplicações. Então, a gente criou para isso formas de a plataforma expor essas habilidades de maneiras mais simples. Daí, para os casos em que a gente precisa permitir que eles também tenham acesso a algumas comunidades de usuário, principalmente no mundo corporativo, a serviços de geocodificação, serviços de roteirização, dados demográficos. Então, é esse público também que a gente está chamando aqui de Location Analytics. E, por fim, também pensar sistemas e soluções que sejam pensadas para fluxos de trabalhos muito específicos. Fluxos de trabalhos esses que o GIS é um componente bastante importante, mas que a solução ela funcione de ponta a ponta para a necessidade que aquele cliente tem, sem fazer com que ele precise abraçar a plataforma inteira, mas use apenas uma parte dela. Além disso, a gente também pensou uma estratégia de abrir ou tornar mais amigável a forma como os desenvolvedores interagem com a nossa tecnologia. Isso também faz parte, ou é uma das formas como a gente expõe a plataforma ArcGIS. E, por fim, a gente também sempre traz essa visão de diferentes maneiras em que a gente disponibiliza o software para vocês. Nós, como Esri, a gente cria softwares, a gente desenvolve software, mas a gente também hoje oferece para vocês o software como um serviço, no qual você se conecta e usa. Bom, daqui para frente, o conjunto desse trabalho e essas diferentes formas de interação com as comunidades de usuários, vocês vão ver a gente chamando cada vez mais pelo nome de nuvem geoespacial. Essa nuvem ela também pode ser dividida ou nomeada entre 3 sistemas. Um primeiro sistema é o sistema de registros. É aquele sistema que permite você lidar com um conjunto de dados transacionais e expor eles através do GIS. Um segundo sistema é o sistema de conhecimento ou sistema de insights. É onde estão todas as nossas ferramentas de analytics, é onde se encontram todas as capacidades que permitem você extrair informações a partir desses dados transacionais que eu mencionei anteriormente. E, por fim, a gente tem um terceiro sistema, que é o sistema de engajamento. É a forma como você faz com que essa informação ela esteja disponível de maneira interativa, de maneira viva para os seus stakeholders, através de aplicações e, claro, estabelecendo um canal de mão dupla, onde você leva a informação para o público, né, para o seu público-alvo, mas que você também permite a esse usuário que não só consuma, mas ele também te devolva informações através desse mesmo canal. Vale destacar que nos últimos anos a gente não só investiu nesses 3 sistemas, mas a gente também buscou fazer com que todos os 3 pudessem estar conectados com grandes streamings de dados. Né? Esse conceito tão caro hoje do tempo real. Fazer com que redes de sensores, internet das coisas e outros mecanismos existentes para fazer com que o dado chegue em tempo real possam estar presentes e expostos nesses 3 sistemas. O ArcGIS ele também suporta múltiplos padrões de implementação. E esse ponto ele quer dizer que a gente oferece essa tecnologia de maneira escalável. A gente sabe que a grande maioria dos nossos usuários são usuários no formato projeto. Você tem um projeto, você está lá no seu desktop e começa a trabalhar ali no seu projeto, muitas vezes no ArcGIS Pro ou até direto do navegador com o ArcGIS Online. Mas a gente também tem um conjunto de usuários corporativos que levam a nossa tecnologia para os seus servidores e usam a gente como um sistema mais completo ou mais complexo, né, integrado com outros sistemas existentes nas empresas. Uma outra evolução natural, ou modo de implantação natural, é o serviço em nuvem, que é onde a gente habilita a possibilidade de usar o que a nuvem oferece hoje de mais forte, que é a infraestrutura,
que são serviços específicos de Analytics, entre outros, e agregar isso à plataforma ArcGIS. Ao mesmo tempo, a gente viu a evolução, a possibilidade de transformar todos esses padrões, e esses padrões, lembrando, eles se conversam, em algo que a gente chama de sistema de sistemas. Então, você que trabalha no modelo de projeto, que está ali colaborando com uma outra empresa que tem o GIS como um sistema corporativo e que, ao mesmo tempo, está consumindo diferentes sistemas e diferentes recursos da nuvem, tudo isso a gente congrega nessa visão de vários sistemas trabalhando em conjunto, ou sistemas de sistemas. O ArcGIS, nessa esteira, e aí já puxando para a gente começar a falar das novidades, ele integra muitas inovações. No que tange a medição de dados, avançando muito nas capacidades que a gente tem de processar imagens, seja ela de satélite ou de drone, ou mesmo nuvens de pontos, integração com o modelo de dados BIM. Quando a gente fala, por exemplo, de computação, a possibilidade que a gente tem de trabalhar com processamento distribuído, trabalhar com microserviços. A gente vai falar um pouco de uma novidade que a gente tem com relação à utilização do framework do Kubernetes. E quando a gente vai para o contexto de ciências abertas, esse mundo que a gente vive hoje, onde existem várias livrarias que entregam para a gente, ou bibliotecas, diferentes algoritmos de análise, tudo isso também sendo integrado através de Python, isso tudo está totalmente pervasivo e presente na plataforma ArcGIS. Fechando esse bloco de visão, é importante deixar a mensagem que a gente continua com o compromisso de ser uma plataforma aberta. O ArcGIS é assim desde o princípio, ele foi concebido dessa maneira, e a gente continua preocupado em manter a plataforma flexível, expondo para vocês várias APIs e SDKs de desenvolvimento com linguagens nativas, que ela seja interoperável, respeitando os vários padrões de mercado para diferentes tipos de dados, principalmente no que é dados geográficos, com padrões OGC, entre outros. Criando ou se integrando com projetos de código aberto, né, como alguns exemplos que estão aqui, o GEDAL, ou mesmo dados abertos no conceito geográfico, como é o caso do OpenStreetMaps. E, claro, já citei essa questão de Open Science, integrado aí com grandes bibliotecas, com algoritmos de análise e com uma arquitetura cada vez mais moderna e aberta, principalmente no que tange ser nativo à nuvem. Agora, já entrando na visão de quais são as principais novidades, e a gente tem muita coisa para cobrir, esse ano a gente tem muitas novidades, como eu acabei de dizer, e eu tentei trazer para vocês aqui elas em diferentes categorias, ou pelo menos aquelas que eu entendo que são mais importantes. Mas eu também quero fazer um apelo. A gente vai estar aqui o dia inteiro com vocês, e muitas dessas novidades elas vão ser tratadas por alguns colegas, em demonstrações específicas, retratando esses produtos ao vivo. Então, fique com a gente aí ao longo do dia no EUESRI. Eu quero começar com conteúdo. A plataforma ArcGIS, ela não é só software, ela também traz um conjunto de conteúdos muito rico para vocês. Esse conjunto de conteúdo a gente chama de Live in Atlas, ou um Atlas abrangente e que traz dados globais dos mais variados temas que vocês imaginarem. E nele a gente vem sempre investindo com a atualização dos nossos mapas bases, de imagens de satélite, mapas topográficos e outros temas mais específicos como biodiversidade, cobertura do solo e mapas para apoiar também as políticas públicas. Então é uma grande fonte e o que a gente precisa é que você, usuário, traga a sua criatividade e use esses mapas nos seus trabalhos. Um outro conceito bastante importante em termos de novidade é o conceito de Smart Mapping. Esse conceito é o que habilita os nossos usuários, que não são especialistas, né? A gente tem os nossos principais usuários ali, cartógrafos, geógrafos, mas a gente tem aqueles que não vêm desse background, mas que precisam gerar mapas e que sejam mapas robustos, que sejam mapas corretos. E para isso a gente criou o conceito de Smart Mapping. Então o que ele faz é, orientado ao dado que o usuário está utilizando, e já com algumas pré-configurações, né, estatísticas desses dados, garantir que ele aplique o modelo correto de tematização desses dados para criar mapas excelentes. Então, nessa linha, a gente vem divulgando algumas novidades que eu quero colocar para vocês aqui. Uma delas é a capacidade que a gente tem agora de fazer um blending. Isso é diferente do que a gente está acostumado, que é aquela transparência, que a gente tenta deixar uma camada transparente para evidenciar a que está logo abaixo. O blend ele permite de maneira mais seletiva, sem essa visão meio opaca que a transparência deixava, que você, ao mesmo tempo, tenha um mapa temático e também tenha lá um mapa base de relevo ou com alguma outra cartografia se destacando e se unindo aí a esse conjunto. E um outro não menos importante, que é uma novidade, é
o Map Viewer, mas eu vou falar mais dele. A gente tem um novo Map Viewer que está em beta e que está disponível para todo mundo que é usuário do ArcGIS Online e em breve também vai estar para os usuários do ArcGIS Enterprise. Story Maps. Isso a gente considera uma tecnologia transformacional. Por quê? Ela garante que a gente possa apresentar os mapas que foram criados, os resultados das análises que vocês fazem, de uma maneira muito especial para quem você pensou, para a audiência que você pensou comunicar aquilo, de uma maneira que você mantenha uma história, que você conte uma história. E nesse contexto, as novidades que a gente trouxe, né, no ano passado a gente lançou uma nova versão do Story Maps e a gente vem trazendo mais funcionalidades para ela. Algumas que eu queria destacar é a possibilidade de vocês criarem uma galeria, e essa galeria nada mais é do que botar em conjunto vários Story Maps e apresentarem eles nessa galeria de Story Maps. Uma outra, e que eu acho bastante importante, a gente pensou uma nova forma de licenciamento, que a gente chama de Storyteller Role, ou seja, é um tipo de usuário que habilita de uma maneira muito acessível que aquela pessoa dentro da sua organização, que o trabalho dela é a comunicação, é a divulgação do trabalho que vocês estão fazendo, seja internamente ou externamente, possa usar os Story Maps e criar esses Story Maps com esse usuário. Nessa esteira de buscar a facilitação ou a democratização do acesso ao GIS, a gente vem construindo ao longo de muitos anos um conjunto de parcerias, principalmente com 3 players que eu trago aqui. Um é a Microsoft, a gente já vem há muito tempo disponibilizando a possibilidade de criar mapas dentro do Office. Em breve isso vai se expandir para além do PowerPoint e do Excel para o Teams. Também no SharePoint, já está aí no Power BI. E eu queria avisar vocês, a gente vai ter uma apresentação, uma demonstração do Power BI feita pela Maíra Pinheiro, às 3h30 da tarde, então fiquem com a gente. Também para a suite de softwares da Adobe, então os designers que precisam trabalhar com mapas e usar mapas em alta resolução para criar os seus trabalhos, né, os seus portfólios, a gente também oferece essa integração dentro da suite Adobe Creative Cloud. E eu também tenho o maior prazer de trazer isso, a gente vem fortalecendo isso cada vez mais, a integração que a gente tem com a suite de produtos da Autodesk. Aqui eu estou falando do Civil 3D, eu estou falando do AutoCAD, eu estou falando do Revit e do InfraWorks. Isso permite que a gente leve o contexto geográfico para dentro desses workstations poderosos que muitos usuários, projetistas, engenheiros trabalham, né, quando estão utilizando os softwares da Autodesk, onde eles se conectam diretamente ao dado geográfico e desde o início do projeto eles fazem isso entendendo qual é o contexto, qual é a paisagem, qual é o espaço geográfico no qual eles estão projetando. Então essa integração é poderosíssima. Com relação aos nossos dashboards, os dashboards eles têm se provado cada vez mais um dos meios mais eficientes de comunicar, ao invés dos antigos relatórios de papel, tudo que está acontecendo de maneira dinâmica, focado em KPIs, focado em mostrar dados necessários para a tomada de decisão. E quando eu falo em dashboards, eu não estou falando só de dashboards para grandes eventos ou grandes problemas como esse que a gente vem passando agora com a pandemia, né? Inclusive, um dos dashboards mais famosos aí dos últimos tempos usando a nossa tecnologia foi o dashboard da Universidade Johns Hopkins, relatando todos os casos de Covid no mundo todo. Teve bilhões de acessos. Mas mais para frente, ou se a gente colocar uma visão sobre isso, os dashboards eles estão presentes em todos os lugares. Todo mundo pode acessar um dashboard do navegador ou acessa um dashboard direto do seu smartphone para acompanhar o que está acontecendo. Então, a gente vem aí com o compromisso de melhorar a performance e melhorar a experiência de como vocês integram os mapas nos dashboards. Um outro tema bastante caro é o conceito de Location Analytics. Esse conceito para a gente, dentro da Esri, a gente traduz isso num produto chamado ArcGIS Insights. O Insights, ele é o produto que possibilita para aquelas pessoas, aqueles analistas que estão acostumados aí com as ferramentas de análise de dados, de maneira muito interativa, muito fácil, muito visual, trazer dados de diferentes fontes, N fontes realmente, e aplicar análises espaciais e automaticamente gerar gráficos e gerar mapas. E esses gráficos e mapas, eles trabalham de maneira vinculada. Se você faz uma seleção no gráfico, ela vai aparecer no mapa e vice-versa. Isso quer dizer que, também ao mesmo tempo, todo o passo a passo que foi feito pelo analista, ele está sendo gravado. Então é fácil de ser replicado por um outro colega.
E a maneira como você pode compartilhar o que foi produzido também é muito simples, você pode exportar isso para a web e dar acesso para quem você quiser. Quando a gente olha para o conceito de análise espacial e ciência de dados, que, vamos dizer, são as palavras aí mais crescentes no nosso meio hoje, e que tem apontado para onde vai a evolução da nossa parte analítica, a gente traz um conjunto de coisas. Eu queria destacar para vocês que a gente tem mais de 2.000 ferramentas que vão desde o processo de engenharia de dados, passando pela visualização, passando pela exploração desse dado, para, no final, permitir que vocês façam análises espaciais. Mas agora a gente também está acrescentando algumas novidades nessa área. Uma delas que eu quero destacar se chama Suitability Modeler. O que é isso? Dentro do ArcGIS Pro, a gente habilitou uma interface gráfica para facilitar o processo de análise de adequação, de análise multicritério. Isso quer dizer que a forma como você faz essas análises multicritério para gerar uma camada de adequação, ela está muito mais fácil, mais intuitiva, então eu convido vocês a conhecerem essa novidade aí no Pro. Uma outra, eu não vou ficar muito porque a gente vai ter oportunidade de ver isso também hoje à tarde com o Carlos Eduardo Toledo, é a forma como a gente tem integrado cada vez mais ferramentas de Machine Learning e inteligência artificial, permitindo que vocês, mesmo que seja do desktop, trabalhem com grandes conjuntos de dados. E aqui eu estou falando não só de milhões, mas centenas de milhões e às vezes até bilhões de dados e gerar informação a partir dessa grande quantidade de dados. Esse processo, ele é possível e a gente também, nessa esteira de possibilitar que mais pessoas com diferentes perfis usem a tecnologia, ela vem com a integração do Jupyter Notebook. Essa integração ela foi pensada para facilitar a vida daquele cientista de dados que está super acostumado a trabalhar com Python. E o que eu quero trazer de novidade para vocês sobre isso primeiro, anteriormente a gente já tinha lançado a possibilidade de ter esse notebook dentro do ArcGIS Enterprise. Agora a gente tem esse mesmo Jupyter Notebook no ArcGIS Pro. E você não precisa fazer nada. Ele já vem instalado na instalação padrão do ArcGIS Pro. É só usar. E também agora como uma extensão para o ArcGIS Online. Então, vocês têm, em qualquer um dos três, a possibilidade de automatizar alguns fluxos que vocês têm, simplesmente por colocar o script de vocês ali e agendar o processamento. Então, eu sei que isso vai trazer grandes benefícios para a nossa comunidade de usuários. Trocando um pouco o tópico, no mundo do sensoramento remoto, a gente hoje, e já vem se consolidando há algum tempo, mas eu queria destacar, nós somos uma plataforma completa para o que é imageamento e sensoramento remoto. Dentro da plataforma ArcGIS vocês vão encontrar todas as ferramentas necessárias. E aí, se eu fosse colocar um pouco, eu dividi isso em grandes categorias, eu estou falando de 4 pontos principais. O gerenciamento, com fluxos prontos para importação, armazenamento e gerenciamento de todos os formatos existentes de imagem. Um segundo ponto seria a possibilidade de criar mapas ortorretificados. E não só isso, mas extrair feições diretamente das imagens. Um terceiro ponto seria a capacidade de algoritmos avançados que a gente tem para fluxos de classificação, segmentação de imagens e outros processos que são necessários durante o processamento digital de imagens. E um quarto ponto que eu quero destacar é que a plataforma ela vem pronta para garantir que vocês possam fazer a exploração e a visualização dessas imagens e, de maneira muito rápida, totalmente na web, extrair dessas imagens todas as feições, tudo que vocês precisam fazer aí numa análise exploratória de imagem. Tudo isso que eu falei, todas essas capacidades ou ferramentas, elas não são coisas espalhadas pela plataforma. Elas trabalham de maneira integrada, de modo que tudo que vocês fizerem vai poder ser exposto e compartilhado com qualquer parte da plataforma. Então isso é totalmente integrado. Eu queria ir mais a fundo num tema com relação a imageamento, que é o mapeamento com drone. Quando a gente fala da plataforma ArcGIS nesse contexto, a gente tem 2 tipos de produto que vocês podem usar. Um já conhecido, que é o Drone2Map, que trabalha no ambiente desktop e permite vocês pegarem as imagens que foram capturadas num voo com drone e gerar produtos de informação em 2D e 3D. Mas a gente tem uma novidade. A gente teve a oportunidade de trazer um time de um produto chamado SiteScan, que agora faz parte da Esri. E o SiteScan ele vai passar a habilitar para vocês
realizar todo o fluxo de mapeamento com drone, desde o planejamento do voo, passando pela gestão da frota de drones ou a gestão do próprio voo, captura das imagens, levar essas imagens para a nuvem para fazer o processamento e a geração dos produtos finais, também em 2D e em 3D, totalmente em nuvem. E uma vez que vocês tenham esses produtos gerados com o SiteScan, vocês estão prontos para compartilhar isso diretamente no ArcGIS Online ou acessar diretamente do ArcGIS Pro. Então, eu sei que isso vai abrir novos horizontes e vai agilizar muito o trabalho de vocês que aí estão focados em fazer levantamentos com drones. Visualização e análise em tempo real. Como eu citei um pouco anteriormente, isso é um trend ou uma tendência que vem se consolidando cada vez mais como algo fundamental, principalmente para setores como serviços públicos, e aí eu estou incluindo telecom, água, gás, mas também pessoas da área de governo que cuidam de segurança pública. E o que a gente tem feito é permitir que o ArcGIS consiga cada vez mais ingerir mais eventos, muito rapidamente, processar isso e levar isso para dashboards e levar isso para diferentes aplicações web. Mas a grande novidade aqui que eu queria trazer para vocês é, enquanto a gente já tinha duas soluções que trabalhavam ali junto com o ArcGIS Enterprise para trabalhar com dados em real time, grandes volumes de dados, que era o GeoEvent, o GeoEvent Server e o GeoAnalytics Server. Agora a gente tem um novo produto, totalmente SaaS, ele é uma extensão do ArcGIS Online, que se chama Analytics for IoT. É vocês podendo trazer streaming de redes de sensores, dados de IoT, para dentro da nossa nuvem, sem precisar de infraestrutura, e processando esses dados para levar para onde vocês quiserem para tomada de decisão. Então, isso aqui é uma novidade bastante importante. Nós também tivemos que pensar na evolução de um conjunto de modelos de dados que a gente vem trazendo já há muitos anos, que atendem indústrias específicas. Aqui eu estou falando do Utility Network, que é justamente para as empresas de serviço público. Eu estou falando do Parcel Manager, que é para as empresas que trabalham, ou os governos que trabalham, perdão, com a questão de cartografia cadastral. E também para as empresas de engenharia civil que trabalham focadas com a construção de estradas e dutos ou outras obras lineares. Todas essas soluções elas precisavam de modelos muito específicos e no passado eles não trabalhavam tão bem com esse conceito de serviços ou de mapas na web. A gente repensou todos eles e agora a gente tem todos esses modelos e as suas ferramentas trabalhando diretamente com mapas na web. O que isso quer dizer no final para vocês é que agora vocês podem consumir esses dados com toda a especificidade que eles requerem em aplicações web, em aplicações mobile. Então, isso é algo que eu sei que vai impactar e vai beneficiar muito vários dos nossos usuários. Eu fico muito contente de compartilhar isso com vocês. Quando a gente chega na parte de operações em campo, e esse é um fluxo que a gente sempre buscou cumprir de ponta a ponta, e aí quando eu falo de ponta a ponta, é desde o momento em que você planeja a sua atividade de campo, atrelando qual equipe ou cada pessoa, o que cada pessoa vai fazer em termos de tarefa, habilitando modos dessa pessoa fazer uma navegação para chegar no local onde ela vai realizar essa tarefa de maneira avançada, com os próprios dados de vocês. Também permitindo o rastreamento para a segurança dessas pessoas, da localização deles nos horários de trabalho. E, claro, abrindo as possibilidades de várias maneiras de coleta de dados, né? Então, aqui eu estou falando, a gente tem o Collector, que é centrado em coleta de dados numa interface com mapa. A gente tem o Survey 123, baseado em formulários inteligentes. Mais recentemente, a gente lançou o Quick Capture, que é para aqueles tipos de levantamentos que a gente faz em movimento, né? E aí ele precisa ter uma interface muito simples para você fazer essa coleta de maneira muito rápida. A gente não parou por aí, a gente tem muitas novidades com relação a vários desses produtos. Um deles é o Survey 123, e eu queria convidar vocês para estarem presentes na apresentação da Tatiane Correia, mais tarde, do Survey, às 2h40 da tarde. Mas eu também tenho uma grande novidade para vocês. Já faz um tempo que a nossa comunidade de usuários vem pedindo para a gente pensar uma maneira de trazer essas aplicações em uma única aplicação, e a gente já tem em beta o que seria a realidade dessa junção de algumas aplicações. Ele se chama ArcGIS Field Maps. Esse produto agora está em beta, vocês podem se inscrever no programa beta para conhecer, e
eu não vou me delongar nele porque a gente vai ter a oportunidade de ver isso ao vivo hoje com Augusto Carvalho às 2h55. Então, por favor, assistam e se inscrevam no programa beta para vocês conhecerem o produto. Detalhe também importante antes que eu esqueça, esse produto é um produto que vai ser entregue, quando ele estiver finalizado, para todos os usuários que já são usuários dos produtos de campo, ok? Então vocês vão ter acesso. Eu queria fechar esse bloco onde a gente olhou para as novidades do ponto de vista de capacidades ou temas mais gerais e falar um pouco para vocês das novidades focadas nos nossos produtos. Então eu queria começar, em termos de produto, falando para vocês do primeiro bloco que compõe a plataforma ArcGIS, a base da plataforma ArcGIS, que é o ArcGIS Pro. A gente vem trazendo cada vez mais novidades para ele e o que eu queria focar aqui em divulgar para vocês é que a gente trouxe uma que já vinha sendo pedida há muito tempo, que é o salvamento automático. Bom, parece simples, mas a gente sabe que aconteceu alguma coisa, você estava no meio do projeto, fechou, enfim, acabou a luz, e agora? Não, agora com o salvamento automático vocês não vão ter esse problema. É feito um backup e aí quando vocês voltarem ele vai perguntar, você quer usar o backup? Então eu sei que isso é algo que muitos estavam esperando. Me empolga dizer que a gente está com essa novidade. Um outro ponto importante que a gente trouxe para o Pro agora também é a possibilidade de trabalhar com camadas gráficas. O que são essas camadas? São justamente aquelas camadas que habilitam vocês a fazerem mudanças na exibição do dado, seja nos rótulos, ou seja mesmo na geometria, sem alterar a geometria do dado original, só para um projeto específico, só para compor o layout do mapa. Então, eu sei que isso aí também vai ajudar muita gente. Por fim, eu queria citar para vocês que a gente tem algumas novidades que a gente vai trazer mais para frente, principalmente no que tem a ver com mais integração em Machine Learning para o ArcGIS Pro e suporte à nuvem de pontos. Mas eu também queria deixar aqui o convite, porque eles vão fazer isso com muito mais tempo e ao vivo, para que vocês assistam a apresentação do Deilson Silva e da Maria Jurema, hoje, às 11h20, onde eles vão falar das 6 principais novidades para o ArcGIS Pro. Eu tenho certeza que vocês vão ficar impressionados. O segundo bloco, que compõe aí a base da plataforma junto com o Pro, é o ArcGIS Enterprise. E a gente vem olhando para ele e pensando as melhores formas da gente evoluir, né? A gente já vem implementando e trazendo algumas coisas para ele, como webhooks e novas maneiras para facilitar a vida de quem faz a administração desse ambiente e faz o gerenciamento, para facilitar a migração de conteúdo de um ambiente de Enterprise para o outro. Mas a coisa mais notável que a gente trouxe para vocês, ou vai estar trazendo em breve até o final do ano, é a possibilidade, ou uma nova versão do ArcGIS Enterprise, para ser implantada nativa na nuvem. Então eu estou querendo dizer que a gente retrabalhou o Enterprise baseado no framework Kubernetes, e isso vai possibilitar que vocês peguem partes dos componentes do ArcGIS Enterprise e os habilitem como microserviços, aumentando em muito a capacidade de vocês trabalharem com processamento distribuído, possibilitando que vocês façam com que ele seja escalável de maneira muito mais fácil. Então, fiquem atentos para mais informações sobre ele em breve. O terceiro bloco, em termos de produto da plataforma, é o ArcGIS Online. Ele teve um papel fundamental nesse momento que a gente está vivendo. Nós habilitamos muitos usuários pelo mundo todo a trabalharem com online para darem resposta à pandemia, ao Covid-19. Muitos dos dashboards, muitos dos hubs que foram criados para informar a população foram feitos baseados nessa plataforma. Então a gente viu um incremento de mais de 400% no uso do ArcGIS Online, muito por isso. Mas tem duas coisas principais que eu queria trazer para vocês e pedir que vocês procurem saber mais. Eu já citei uma, que é o novo Map Viewer, que está em beta, e a gente vem consolidando ele cada vez mais. Inclusive vai ter uma demonstração sobre ele hoje à tarde com o Saulo Oliveira. E também o Analytics for IoT, que é essa extensão do ArcGIS Online que permite você trabalhar com tempo real. Essas duas são notavelmente as novidades que a gente lançou agora que levam o ArcGIS Online para outro patamar, e a gente está programando para, em breve, habilitar que o ArcGIS Online também possa hospedar imagens e realizar analytics de imagem, que são coisas que vocês até agora necessitam aí do Enterprise com Image Server para fazer. Então isso a gente também está trazendo
para o ArcGIS Online. O Hub. O Hub, ele é também uma extensão, de alguma forma, do ArcGIS Online, mas pensado para facilitar a interação com o público ou a transparência que as organizações precisam manter com os seus stakeholders. Todos vocês já têm acesso a uma parte do Hub, que é o portal de dados abertos, então criar os seus próprios portais de dados abertos. Isso já vem com o ArcGIS Online. Mas o Hub também tem uma versão mais avançada que permite vocês a criarem páginas para tratar de políticas públicas específicas e dar acesso ao cidadão para que ele também faça pesquisas na sua comunidade, levante dados no seu bairro e que tudo isso seja alimentado nesse Hub para fomentar e validar políticas públicas que estão sendo propostas em cada região, em cada localidade do país. A gente também tem algo chamado ArcGIS Solutions ou Soluções ArcGIS. E o que é isso? Isso são modelos de dados ou modelos de aplicações que a gente identificou que eram super necessárias para um conjunto de clientes das mais diferentes indústrias e a gente produtizou isso, criou um produto. Então isso quer dizer que todos esses modelos de dados e aplicações eles são gratuitos para vocês, a gente suporta eles e não é algo que vocês precisam fazer grandes configurações ou grandes desenvolvimentos. Não, é algo que vocês acessam. Hoje a gente criou, com a última atualização do ArcGIS Online, uma forma em que muito desses modelos vocês, diretamente através do navegador, escolhem um modelo e ele é automaticamente instalado no seu ArcGIS Online e pronto para usar, você só entra com seus dados e começa a usar. Então, são coisas que vocês com certeza podem fazer um grande uso e que vai trazer muito benefício para vocês. A gente sabe que em muitos casos, muitos dos nossos clientes, os modelos não são suficientes, os produtos não alcançam todos os seus fluxos de trabalho. Então, para isso, a gente criou os construtores de aplicação. Esses construtores hoje são divididos em 3 produtos. O mais popular ou o mais conhecido é o Web App Builder. Mas a gente tem um novo que eu queria destacar, que é o Experience Builder. Nele, a gente conjugou, num único construtor de aplicações, a possibilidade de criar apps 2D e 3D de maneira muito simples, sem código, totalmente na interface. E a gente vem aprimorando ele. Então, uma grande novidade é um widget chamado GeoCards. E o que esse widget permite é criar um site que, de maneira muito resumida, mostra vários indicadores e permite uma navegação muito rápida para o tema de interesse que o seu usuário final possa ter. Por fim, eu queria convidar vocês a verem o Experience Builder em ação numa demonstração que o meu xará Caio Riebold vai fazer hoje à tarde também às 4h45. E o último dos construtores é o App Studio. O App Studio ele entra ali para que você possa pegar e criar uma aplicação nativa para iOS, para Android, usando alguns modelos que a gente tem. Então, por exemplo, o Survey é um modelo, você pode pegar e alterar ele até certo ponto, colocando a sua identidade, fazendo algumas mudanças, e muito fácil exportar ele para ser uma aplicação nativa para várias plataformas. Então é algo que também agiliza muito os processos de customização que vocês possam ter. No contexto de flexibilização ou de flexibilidade, da forma como nossa comunidade de usuários pode utilizar a tecnologia Esri, a gente também tem uma plataforma para desenvolvedores. Então essa plataforma ela foi pensada para expor a nossa tecnologia através de APIs, através de SDKs, e uma simplificação que a gente está buscando fazer e que em breve a gente vai divulgar ela em mais detalhes, é na forma como a gente dá acesso e licencia os nossos serviços através da nossa API REST. Quando eu falo de serviços, e eu estou citando alguns serviços de localização que já existem hoje no ArcGIS Online, que muitos dos nossos usuários tradicionais utilizam, como mapas bases, com imagens de satélite, com dados topográficos, geocodificação, criação de rotas, ou mesmo camadas com informação demográfica. A diferença é que agora o nosso objetivo é facilitar para que o desenvolvedor que esteja criando uma aplicação com a nossa tecnologia consiga consumir esses serviços independente se ele está usando as nossas APIs ou não, está usando isso híbrido com outras tecnologias, com outras APIs de desenvolvimento web. Então, em breve, a gente vai ter mais novidades sobre isso para vocês. Para encerrar a nossa apresentação, ou caminhar para o final, eu queria destacar para vocês o que são esses sistemas geohabilitados, ou essas soluções geohabilitadas que a gente vem construindo nos últimos anos com a plataforma ArcGIS. Eu quero começar por um dos mais antigos, que
já está com a gente há vários anos, que é o Business Analyst. Ele foi pensado para facilitar os fluxos de tomada de decisão, onde o que você precisa é trazer conteúdo pronto para uso, com informação demográfica, com informação de perfil de consumo, com informações que ajudem você a entender o território no qual você está operando. Permitir que você analise esses dados e muito rapidamente encontre as principais áreas de interesse, com base no perfil que você está buscando, e que você apresente o resultado dessa análise de maneiras interativas, com infográficos, entre outros. Isso tem facilitado não só os fluxos de expansão de mercado na iniciativa privada, mas também a forma como os governos pensam a questão do desenvolvimento econômico em algumas comunidades. Um outro sistema geohabilitado é o Urban. O ArcGIS Urban ele foi pensado não só para governos, mas principalmente para eles, mas ele também permite uma interface com as construtoras e as desenvolvedoras urbanas e imobiliárias. Por quê? Ele é a plataforma que permite ver, no ambiente urbano, qual é o tipo de zoneamento, qual é a lei de ocupação, qual que é o potencial construtivo que cada zona possui, e daí testar, naquele contexto, naquela paisagem, como cada projeto proposto, um projeto de reurbanização, um projeto de redesenvolvimento de uma área, ele impactaria a comunidade já existente. Então, é uma ferramenta bastante importante e avançada para fazer esse vínculo aí entre o poder público e a iniciativa privada no que tange o planejamento urbano. Outra solução é o ArcGIS Indoors. O Indoors ele foi pensado para aqueles fluxos de mapeamento interno, para aqueles fluxos que necessitam que na sua empresa tem um grande campus ou uma grande área, né? E que está pensando aí agora nesse momento que a gente está vivendo, como eu planejo a volta dos meus colaboradores, resguardando o distanciamento social, resguardando a segurança deles, permitindo que tenha uma rotatividade, agora as pessoas vão trabalhar um pouco em casa e um pouco no escritório. Então, ele traz para você a possibilidade de mapear internamente as suas instalações, permitir que as pessoas saibam como navegar, permitir que você monitore onde as pessoas estão, se está acontecendo algum tipo de aglomeração, se elas estão entrando em alguma área não permitida. Fazer a gestão desse espaço, como eu citei, então, ver como é o layout hoje das salas, a disposição das mesas, se elas estão respeitando as regras de distanciamento, se elas não estão, que você planeje isso novamente, né, e crie esses novos layouts, e facilite a experiência dos seus colaboradores quando eles vão reservar uma mesa, ou quando eles vão para uma outra unidade da empresa e querem ali usar a mesa temporariamente. Então, essas habilidades todas estão aí previstas e disponíveis no Indoors. A última solução geohabilitada que eu quero trazer para vocês, e é bem recente, a gente lançou ela esse ano, é o ArcGIS Mission. Ele foi pensado para aquelas equipes de resposta à emergência que precisam, ao chegar no local, se manterem conectadas com a equipe que está no escritório e muito rapidamente entender em qual contexto eles estão inseridos e manter a colaboração entre eles e os outros pares que estão em campo dando atendimento a uma demanda de emergência ou uma outra situação que requer colaboração o tempo todo. Então, ele traz coisas como um GeoChat, que é você poder conversar com seus pares, né, uma comunicação peer-to-peer, mantendo o conhecimento de qual a localização dessas pessoas o tempo todo. Permite que você, desde o escritório, planeje a forma como a missão vai ser feita ou como vai ser feito esse atendimento à emergência e que você acompanhe se cada operador de campo ele realmente está nas zonas designadas, como ele está se deslocando no território para atender a essa demanda, se está de acordo com o planejamento ou não, e se não, replanejar de acordo com o que está acontecendo. E garantir que essas atividades elas estejam sendo não só monitoradas, mas que automaticamente qualquer dado que tenha sido capturado no campo, qualquer informação, ela vá automaticamente para o escritório e atualize aí a visão operacional de quem está num centro de operação, num centro de comunicação. Bom, o que vem aí a seguir em termos de tecnologia Esri? Vocês, olhando para o lado direito do slide, vocês vão ver aí esse diagrama de palavras. Isso é o que a gente está pensando para o futuro, essas são as tecnologias, são as funcionalidades que a gente quer trazer para a plataforma em breve. E isso vem da onde? Isso vem da onde sempre veio, é o feedback que vocês dão para a gente. Então, toda a nossa evolução ela é pautada naquilo que vocês vêm pedindo, né, e vêm comunicando para a gente, então, por favor, continuem fazendo isso. E um detalhe que eu queria deixar e trazer para vocês é que em 2021 a gente deve ter uma pequena mudança e só na nomenclatura. A gente está num esforço de simplificar a forma como a gente nomeia a plataforma e os nossos produtos. Então, de alguma maneira,
Muitos deles vão estar debaixo aí do nome ArcGIS 2021, né? Alguns vão continuar sendo lançados, né, de maneira independente, mas a gente vai ter um guarda-chuva aí que vai estar debaixo dessa nomenclatura de ArcGIS 2021. E essa mudança não vai afetar em nada a tecnologia que você já conhece, é apenas uma simplificação na nomenclatura. Bom, eu vou ficando por aqui. Como vocês viram, a gente cobriu muita coisa. E outra vez eu queria fazer esse apelo. Para que vocês tenham a oportunidade de absorver isso e ver na prática, continuem com a gente ao longo do dia. A gente vai ter várias apresentações incríveis de muitas dessas novidades que eu citei, feitas por outros colegas, e também ver como os nossos clientes no Brasil estão usando a nossa tecnologia. Então, muito obrigado e eu fico com vocês aí para conversarmos no chat. Um ótimo evento para todos.